Fala pessoal, algumas pessoas têm me procurado para fazer uma análise do que eu acho que vai ser das pessoas, do comportamento, da cultura de uma forma geral, depois que essa fase da pandemia passar. E essas perguntas elas vêm muito baseadas em reflexões profundas que estão acontecendo. As pessoas têm parado para pensar no sentido da vida, têm parado para pensar naquilo que elas acreditam, naquilo que elas priorizam, e tem havido um movimento mesmo, né? A gente tem ouvido desde da fila do supermercado, quando a gente tem que ir, até conversas que a gente tem tido com pessoas na internet, as pessoas falando, puxa, como agora a gente percebe o quanto a gente dá valor para coisas que não tem valor, como a gente se preocupa com vaidades, como a gente, nossa, ontem mesmo, acho que foi ontem, que o Almir Klink estava dando uma entrevista, acho que para a Jovem Pan, falando um pouco sobre tudo isso e tal. Então, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão refletindo muito e que parece que valores mais importantes estão sendo colocados em voga, as pessoas estão realmente se preocupando com o que importa mais. E aí a pergunta que algumas pessoas me fazem é, puxa, será que isso vai permanecer? Será que isso vai nos transformar? Puxa, tomar... E aí algumas pessoas falam, não, vai voltar tudo a ser como era antes. E outras falam assim, não, não é possível, as pessoas vão se transformar. Eu vou fazer a minha análise a partir do que eu conheço do ser humano, a partir do que eu conheço do cérebro, tá bom? Espero que colabore. O cérebro, ele tende a automatizar tudo que ele pode por questões metabólicas, tá? Essa é uma coisa importante. A outra coisa o cérebro busca prazeres. Então, é aquela questão de buscar se aproximar do que traz a sensação de recompensa. Toda vez que o cérebro sente uma recompensa, existe uma descarga química que acontece, né? Uma transformação aí físico-química, que geralmente é passageira e que faz com que o cérebro busque cada vez mais isso. Por isso que muitas vezes existem os vícios, e até mesmo quando a gente fala hoje em dia da questão do computador, do jogo para os adolescentes, né? Porque aquilo traz um nível de prazer, um nível de liberação de dopamina e outros componentes químicos que é muito atrativo. É o like na mídia social, é o comentário que alguém faz, o compartilhamento daquilo que eu gravo, que eu escrevo. Isso traz uma reação físico-química para o meu corpo que ele automaticamente vai buscar mais, tá? Então, se a gente não está muito atento, naturalmente nós vamos buscar os prazeres, naturalmente nós vamos buscar aquelas coisas que nos dão essa sensação química. E a outra coisa tudo que dá trabalho para refletir, para construir, para nutrir, naturalmente o cérebro tende a evitar. Então, fazendo essas três análises aqui, como sempre não são exaustivas, quais são as possibilidades de futuro? Quando a gente vê as mudanças que estão acontecendo hoje, algumas delas, por serem repetidas, por se tornarem o que a gente tem chamado de um novo normal, o cérebro vai automatizar e vai trazer, é natural que o cérebro puxe isso para que isso continue no futuro, tá? Então, essa é uma coisa. A outra coisa com as mudanças que a gente tem feito, alguns ganhos têm sido percebidos, alguns prazeres, algumas recompensas têm sido percebidas. Essas também é natural natural e automático que a gente busque manter, tá? Então, coisas que vão sendo automatizadas e os novos prazeres, as novas satisfações que a gente tem encontrado, é natural que a gente busque mantê-las. Mas tudo aquilo que dá trabalho para nutrir, e que muitas vezes tem a ver com essas reflexões mais profundas que a gente tem feito, com essa busca mais do propósito, mais de fazer coisas que vão, que nos esforçam, que nos tiram da zona de conforto, isso, se a gente não for muito protagonista e intencional para manter depois que terminar essa pandemia, o natural é que a gente volte a algumas questões passadas ou até que a gente substitua por novas futilidades, por novas coisas que talvez não tenham tanta importância. Então, gente, eu acho que a gente está num momento de fazer escolhas, e escolhas que podem durar uma vida inteira. Algumas
coisas vão permanecer de forma mais fácil, outras vão precisar ser nutridas. Talvez esse seja um momento para a gente parar e refletir quais são as reflexões e os sentidos de propósito e aquilo que eu tenho buscado hoje, que dá trabalho, mas que faz muito sentido, para que então, quando tudo isso terminar, eu possa nutrir isso de forma intencional até o ponto disso também virar um novo normal. Enfim, é uma análise e fica aí para você refletir como que você quer usar, mais do que para prever um futuro, para colaborar com a construção desse futuro, tá bom? Qualquer coisa a gente tá por aqui. Até a próxima. Tchau!